Qual a diferença entre a corrupção e a ideologia política? Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Filósofo e economista de renome, Thomas Pinker escreveu um livro interessante, O Capital do século XXI, já transformado em uma obra clássica da literatura internacional, a primeira obra clássica produzida nesse século. Por meio do livro, ele desenvolve uma análise minuciosa, mostrando como a sociedade capitalista nasce, já na criação do Estado moderno, tendo como fundamento a filosofia iluminista. Por outro lado, os princípios do liberalismo econômico aplicados como orientação à Revolução Industrial e suas diversas fases revolucionárias, à criação do capitalismo contemporâneo, denominado de neoliberalismo. Ao estudar a gênese e a evolução do capitalismo, Pinker mostra estatisticamente que a ideologia liberal tem uma única finalidade: produzir, concentrando a renda. Portanto, a natureza do capitalismo não é solucionar os problemas de uma nação, pois a burguesia nunca teve pátria. Com efeito, o grande objetivo não é distribuir a renda, entretanto concentrá-la, produzindo naturalmente a pobreza. Desse modo, sendo tal entendimento um dado estatístico, o Estado, na sua origem iluminista, sempre foi um instrumento de dominação, um aparelho ideológico que constrói a legalidade da mesma. Isso historicamente. Forças políticas apropriam do Estado com objetivos de fazerem leis para facilitar o mecanismo da concentração da renda. Desse modo, quanto mais liberal forem essas forças, maior será a concentração da renda e mais pobres serão os trabalhadores. Em uma observação empírica, quanto mais forças políticas neoliberais estiverem no poder em um determinado estado político, a distribuição da renda será evitada, pois a instituição Estado fará as leis que objetivam beneficiar apenas o capital. Sendo assim, tal fenômeno se repete no mundo inteiro, sendo que a verdadeira luta entre os poderes, direita e esquerda, dependendo do tempo histórico, pois a esquerda hoje, no mundo, tem como ideologia o liberalismo social, a direita o neoliberalismo. Sendo assim, qual a diferença das duas ideologias? O neoliberalismo, a produção das riquezas sem a divisão das mesmas. Concentrar riquezas é a única ideologia. Desse modo, constitui-se a direita. Contrariamente, a nova esquerda não defende mais o marxismo ortodoxo, economia planificada, os meios de produção em mãos do Estado,
pode e deve estar na iniciativa privada. No entanto, não aceita a produção das riquezas com a concentração da renda. Hoje, o mundo está concentrado em duas ideologias políticas. A esquerda, que defende o liberalismo social. Desse modo, pensa a esquerda brasileira. A direita, defensora do neoliberalismo, a concentração das riquezas. O fenômeno da corrupção é outra coisa, vergonhoso, e que atinge particularmente a cultura latina. O que não pode ser confundido é a associação do combate à corrupção à ideologização da defesa de uma sociedade neoliberal, o que está exatamente acontecendo no Brasil. Naturalmente que por meio da massificação ideológica da antropologia cultural popular, portanto, desenvolvido pela mídia uma política neoliberal como solução para o país, no sentido de tirar os pobres da miséria, o que de fato nunca aconteceu na história do capitalismo no mundo, e não seria no Brasil tal fenômeno histórico. Desse modo, a alienação para um povo cuja cultura é ingênua e não tem espírito epistemologizado para entender as diferenças, devido à baixa padronização cultural nacionalmente. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.